Fala galera que acompanha o CCV, o Clássico é Clássico e vice-versa, e nós vamos continuar aí, como eu já disse, né, os campeonatos estaduais estão acabando e a gente vai ter aí os clubes, começando o Brasileirão, né, e a gente vai falar o que hoje? Dos reforços para o Corinthians, né, eu já fiz um vídeo falando que pra mim, a melhor opção aí pro Corinthians, para técnico, que ainda está sem técnico até a gravação desse vídeo, o Renato Gaúcho acabou de recusar o Corinthians, tava na cara, né gente? Tava na cara que ele ia recusar, se iludiu à toa aí o torcedor, tava na cara que nem era pro Corinthians ter ido atrás dele, mas tudo bem. E aí a gente vai falar o que? Sobre os reforços. Independente do técnico, quem que o Corinthians poderia trazer aí para reforçar esse elenco? O elenco do Corinthians não é ruim, pessoal, não é ruim, tá? Mas aí quem que daria para trazer, quais são as posições carentes desse time? Vamos conversar agora. Então vamos lá, mesmo sem técnico a gente sabe que o goleiro do Corinthians é o Cássio. Independente de quem chegar é o Cássio. Lateral direita, Fagner. Não tem contestação, eu acho que é o melhor jogador do Corinthians hoje, né, tecnicamente. O Gil vem recuperando, né, bem o seu futebol. E aí a gente vai ter quem será o parceiro do Gil. Temos a opção, que o Corinthians vem com dois bons nomes ali, né, que é o Raul e o outro é o João Vitor, né. O Raul e o João Vitor, Raul, Gustavo e João Vitor, para jogar com o Gil. Mas, gente, sinceramente, para você aguentar um Brasileirão de 38 rodadas, é muito arriscado você depositar toda a sua confiança em dois garotos para jogar com o Gil. A gente não sabe se o próximo técnico vai jogar com um zagueiro, com dois zagueiros ou três zagueiros, né? Mas a gente sabe que, independente disso, o Corinthians precisa trazer mais um zagueiro. E os nomes para zagueiros aqui, um é bem conhecido pela torcida, Pablo, jogador que já jogou no Corinthians, né, foi campeão ao lado do Gil na era do Tite, se não me engano, era do Carille, eu não lembro, mas o Pablo já foi campeão brasileiro pelo Corinthians, está no Lokomotiv da Rússia e de repente daria para trazer ele tem um contrato longo na Rússia, tá? Eu tô pensando aí de repente, por exemplo, eu falei no negócio do Santos, né? Não dá para pensar em empréstimo. Sabe por quê? Porque o Santos não tem nada para oferecer no empréstimo. O Corinthians já tem. O Corinthians tem um elenco muito grande, então dá para fazer uma troca, né? O elenco, ele tem a camisa, que é muito mais, uma vitrine muito maior do que a do Santos, infelizmente. Então a gente ficaria com o Pablo, Lucas Alter, que vem um pouco em baixa no Atlético Paranaense, mas que tem um futuro muito promissor. E tem o Dória, jogador que era revelado pelo Botafogo, e jogou no São Paulo também. Não lembro em que ano, mas ele é um jogador que chegou a jogar no São Paulo também. E o Adrielson do Sport. Sinceramente, olhando assim, esse Adrielson, o Sport quer negociar ele, né? O São Paulo tá muito bom para trazer. Então, talvez trazer o Adrielson seria entrar num leilão. Então, o Lucas Alter, o Atlético é muito difícil de negócio, mas de repente dava para envolver ali o Alter em alguma troca. O Camacho, por exemplo, que o Atlético já gosta muito dele, né? Já foi campeão pelo Atlético, o Camacho. Vamos falar aqui que o Corinthians vai trazer o Pablo ou o Alter. Eu não sei, cara, é muito difícil. Depois a gente vamos ter que decidir um parceiro de zaga aí pro Gil. Tá difícil de decidir. Eu vou de Lucas Alter, tá? Vamos aí, porque ele já faz uns 3 anos que tá no Atlético, como promessa e não deslancha. De repente, vamos cogitar que o Corinthians consegue trazer o Lucas Alter. Aí a gente tem a volância do Corinthians também, tá bom? A gente vai ter, vamos colocar o Gabriel. Vou pôr aqui o Ramiro e Otero, vai. Ramiro e Otero no meio. Não, vou colocar Otero e Luan no meio. E aí a gente vai armar um esquema com 3 atacantes, tá bom? Por que 3 atacantes? Porque o Jô é o centroavante do Corinthians. Mas o Corinthians precisaria de jogadores pela beirada. Os jogadores da beirada do Corinthians são todos da base. Tem o Gustavo Mantuan, Gustavo Mosquito, Léo Natel, Anthony. Gente, não dá para depender de moleque. Tem que trazer pelo menos um jogador pelo lado direito e um jogador pelo lado esquerdo. E eu trouxe 3 opções pelo lado direito e 3 opções pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, eu trouxe 3 nomes. Ademir, que é do América de Minas. O Palmeiras está em cima do jogador, mas eu acho que o Corinthians conseguiria trazer. Por quê? Porque você chega no Ademir e fala assim, ó... Eu não tenho dinheiro como o Palmeiras,
mas a minha camisa é tão grande quanto a do Palmeiras e aqui você é titular. Lá no Palmeiras o Ademir não vai ser titular. Então eu acho que o Corinthians poderia usar esse argumento para trazer o Ademir. O Rojas também do São Paulo, que acaba o contrato dele agora no Paulista, né? Eu acho que se eu fosse o Corinthians eu ia ficar bem quietinho, esperar acabar o contrato e trazer. Porque se o Corinthians demonstrar interesse no Rojas, é capaz do São Paulo renovar o contrato com ele. Mas se ele ficar livre no mercado de graça, eu pegava o Rojas. E também o Potker, jogador que o Cruzeiro tá doido para negociar, não sei porquê, porque ele é um grande jogador. Como eu disse, o Corinthians tem muitos jogadores, de repente faz uma troca ali com o Cruzeiro, né? Dá um jogador e pega o Potker para ele. Mas se eu fosse o Corinthians, acho que dessas três opções eu ficaria com o Rojas. E aí já começa a criar uma casca aqui esse time, né? Vamos pro lado esquerdo do ataque, que eu acho que seria muito palpável de trazer aí nesse momento. Dentinho, que já tá namorando com o Corinthians faz um tempo, tá? Mas a gente não sabe em que condições o Dentinho volta. Primeiro, ele era um jogador rápido pelo lado esquerdo, driblador, agudo, mas a gente não sabe. A gente tem a impressão que o Dentinho deu uma engordada. Será que ele tá rápido? Será que ele tá driblador? Será que ele tá agudo? Será que ele tá jogando no lado esquerdo? Será que ele tá jogando centroavante? Será que ele tá jogando no meio? Eu não sei. Mas vamos lá, Dentinho, que sempre falam dele. David do Fortaleza, jogador que foi, eu não lembro, ele foi revelado pelo Vitória. Aí ele vai pro Cruzeiro, né? No Cruzeiro ele não deu muito certo. Aí o Rogério traz ele pro Fortaleza. De repente, eu não sei se ele ainda é do Cruzeiro, se ele é do Fortaleza, eu não sei de quem que ele é. Mas é uma boa opção pro Corinthians. Ele tem a cara do Corinthians, aquele cara lá. E o Léo Chu, jogador que jogou muito bem o ano passado pelo Ceará, da base do Grêmio, voltou pro Grêmio, é muito pouco aproveitado. O Grêmio tá a fim de emprestar ele mais um ano. De repente o Corinthians era uma boa opção. Eu, sinceramente, acho que o Léo Chu seria a melhor opção, tá? E a mais fácil de trazer. Então vamos ver como ficaria o time do Corinthians aqui, ó. Ficaria com Cássio, Fagner, Gil, Lucas Alter, Fábio Santos, né? Esqueci do lateral esquerdo. Gabriel, Otero, Luan, Jô, Rojas e Léo Chu. Pessoal, esse time do Corinthians com esses garotos que vem chegando, pô, dava um caldo, hein? Dava um caldo esse time do Corinthians aqui, pessoal. Mas deixa a sua opinião, coloca aqui embaixo. Valdir, não concordei com esse time aí, pelo amor de Deus. Tinha fulano, ciclano, fala alguém aí que o Corinthians podia trazer. Ou, Valdir, você tá maluco? Precisa contratar volante, precisa contratar um meia. Fala aqui, torcida do Corinthians, a sua voz é que eu quero ouvir, tá? Quem são os jogadores que você queria ver no Corinthians? Mas não vem falar de Messi e Cristiano Ronaldo, pelo amor de Deus, né? Fala jogadores que é possível vir para o Corinthians, beleza? É isso aí, galera. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!